Hoje, então, vou falar sobre saúde da alma e do corpo em Plotino e sobre a questão da ascese também, como que a ascese tem a ver com isso. E esse é um tema importante, tanto para Plotino quanto para a filosofia antiga e para o cristianismo dos primeiros séculos também. Né? Então, alguns filósofos, por exemplo, o Sexto Empírico, mas também na tradição platônica, o Plutarco, pensavam na filosofia como uma forma de terapia. Então, Plutarco, que é um filósofo platônico, né, ele tem esse texto das doenças da alma e do corpo, quais são as mais graves. Né? E ele fala que, tal como o médico cuida do corpo e busca curar o corpo, os filósofos, eles curam a alma. Né? Então, nesse texto, o filósofo aparece como um médico da alma. Né? E Plutarco dá a entender nesse texto também que essa terapia da alma é até mais importante do que a terapia do corpo. Né? Primeiro, porque os males da alma são piores, pois impedem o homem de voltar para si mesmo e tornam o pensamento desordenado. E, além disso, essa terapia da alma é mais importante porque a alma, na tradição platônica, é o centro da personalidade do ser humano. E, mais do que isso, né, para os platônicos, a alma é o que sobrevive à morte. A alma é imortal. Né? Então, cuidar da própria alma é cuidar daquilo que em nós não é perecível. E, como eu falei, no cristianismo também, eles se apropriaram dessa imagem dos filósofos, né, de uma terapia da alma. Eles também, pensando nas passagens dos evangelhos, né, que Cristo aparece, ele fala de si mesmo como um médico da alma, mas também pegando essa tradição da filosofia antiga, pensaram em alguns textos, alguns autores do cristianismo dos primeiros séculos, alguns autores gregos, sobretudo, pensaram no cristianismo como uma terapia da alma. E é interessante a gente ver também que na teologia ortodoxa contemporânea existem alguns autores gregos, sobretudo também, que leem esses textos antigos e tentam pensar novamente no cristianismo como uma terapia da alma. Né? Então, por exemplo, um nome que trabalha muito com isso é o Hieroteus Vlachos. Ele é um bispo da Igreja Ortodoxa lá na Grécia, e ele tem um livro com um título muito sugestivo que é Psicoterapia Ortodoxa. Ele está pensando aqui, falando de psicoterapia, pensando numa terapia da psique, ou seja, da alma. Né? E pensando o cristianismo segundo essa metáfora. E ele tem um texto com um título interessante também, né, que fala muito isso, assim, o cristianismo é uma terapia para a alma. Né? Então, isso aí é um tema que não se restringe apenas aos primeiros séculos, mas foi retomado por alguns estudiosos contemporâneos. Né? Um francês também, o Larcher, e vários outros. Né? Então, é um tema interessante. E eu quero falar sobre esse tema da saúde da alma e do corpo em um filósofo da tradição platônica também, que é Plotino. E eu acho que, considerando Plotino, a gente pode entender um pouco como que esse pensamento sobre a filosofia como uma terapia da alma e qual a relação dessa terapia da alma com os cuidados que nós devemos ter com o corpo se configuram nessa época. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar quando fala de Plotino é que tem toda uma tradição de estudiosos da antiguidade, principalmente do século XIX e do começo do século XX, que no pensando na antiguidade tardia, nesse período imperial, né, dos primeiros séculos do, do, dessa era depois de Cristo, né,
pensou nessa era como um período, vou usar uma expressão de um desses estudiosos, que é o Dodds, como uma era da ansiedade que era mergulhada na superstição e que desprezava o corpo, né? Então, existe essa visão entre estudiosos dessa época, século XIX e século XX, né, que pensava nesse período imperial, assim, né, século III, até depois, assim, até o fim do Império Romano, como essa era muito marcada pela superstição e, no meio disso tudo, com um forte desprezo pelo corpo, né? E Plotino é entendido nessa perspectiva também. Então, tem alguns textos de Plotino que, principalmente da vida de Plotino, que foi escrita pelo discípulo dele, Porfírio, que prestam a uma interpretação desse tipo, né? Plotino como um autor que despreza o corpo. Então, uma das primeiras frases, inclusive, da vida de Plotino é essa: Plotino, filósofo de nosso tempo, parecia se envergonhar de estar em um corpo. Então é isso que Porfírio começa falando de Plotino, e para contar que Plotino não deixava nem algum escultor ir lá para fazer uma escultura dele. Igual a escultura desses filósofos todos, assim, Plotino não queria que fizessem dele, porque, segundo Porfírio, ele desprezava o corpo. E Porfírio também conta como ele acabou falecendo porque não cuidou adequadamente de problemas de saúde que ele tinha, né? Então ele fala que Plotino, né, ainda que sofresse de distúrbios intestinais, jamais quis se submeter a lavagens, dizendo que semelhante cura era inconveniente ao ancião, e nem queria recorrer ao remédio da teriaga, dizendo que ele não se alimentava de carne de animais domésticos. Depois eu vou comentar essa afirmação, mas só para a gente ter essa visão das fontes que permitiram a gente falar, talvez, de um desprezo do corpo em Plotino, né? E aí, como eu falei, isso aí deu margem para os estudiosos fazerem afirmações, às vezes até muito exageradas. Então, tem um artigo de um médico, não é nem um estudioso de Plotino, chamado Jevons, de 65, e o nome do artigo Foi Plotino influenciado pelo ópio? Né? E aí ele lia passagens da vida de Plotino, na qual se falava que Plotino comia pouco, dormia pouco, tinha essas experiências que a gente pode chamar de experiências místicas, né? E falava que isso tudo era típico também de pessoas que consumiam ópio. E aí ele investiga como que o ópio era consumido na antiguidade, etc. Tem um outro autor que, em 1934, escreveu um texto, Pierre Gier, né? Plotino do ponto de vista médico e psicológico. E ele considerava Plotino um tuberculoso, cujo desequilíbrio neurovegetativo, emotividade excessiva e sensualidade cerebral e vontade de potência levavam ele tentar satisfazer esses anseios em um mundo ideal, acabando por levar ele às experiências vistas, ou seja, essas tentativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, de explicar as experiências místicas de Plotino. Então, tem toda essa visão, e mesmo um comentador de Plotino, um estudioso que entendia mais de Plotino do que esses autores que eu citei aqui, que é o Pierre Hadot, que foi um grande conhecedor de Plotino e publicou muitas coisas sobre Plotino. Ele tentava argumentar contra autores desse tipo, falando que a mística de Plotino não implica em nenhum desequilíbrio da personalidade, falando que essas afirmações da vida de Porfírio dizem respeito não a Plotino especificamente, mas à época dele, né? Então, naquele livro dele, Plotino, A Simplicidade do Olhar, ele fala assim, que se existe psicose em Plotino, na verdade é de toda uma época essa psicose, não especificamente de Plotino. Ele fala, os 3 primeiros séculos da era cristã viram expandir as gnoses e as religiões de mistério,
o homem se sentia como um estrangeiro aqui, como exilado no corpo e no mundo sensível. A vulgarização do platonismo explica em parte essa mentalidade coletiva. Considerava-se o corpo como um túmulo e uma prisão. A alma devia se separar, pois é aparentada às ideias eternas. Nosso verdadeiro eu é puramente espiritual. Então, esse é o parecer do Pierre Hadot sobre a época de Plotino, para falar que, quando Plotino fala sobre essas coisas, é mais um estilo de época do que uma característica pessoal de Plotino. Né? E, de fato, existe nessa época uma tendência à mística, uma linguagem forte de algum modo desprezando as realidades corpóreas, enfatizando as realidades da alma, né? Mas isso tudo tem que ser matizado. A gente não pode fazer um juízo sobre uma época toda, falando assim, condena o corpo, e aí a gente condena a época. A gente tem que procurar entender o que eles estão falando. Uma coisa que é muito importante para a gente entender os textos dessa época, como o próprio Pierre Hadot observava nos estudos dele sobre filosofia antiga, né? Os textos antigos, eles não têm somente uma intenção informativa, referencial. Eles são textos que têm um poder performático também. Eles visam provocar uma transformação na alma do leitor. Então, eles são construídos por uma retórica consciente que, às vezes, pode exagerar certos pontos para que quem está lendo possa, de fato, ter a alma transformada. Então, quando se fala em desprezo do corpo, inclusive usando expressões de Platão mesmo, como fuga do mundo, né? E hoje em dia, essa ideia de um Platão que despreza o corpo vem sido fortemente questionada, né? Isso aí são formulações que têm uma intenção retórica também, né? Você exagera ao falar do desprezo que é devido ao mundo corpóreo, para que o leitor possa, em alguma medida, se desprender desse mundo, né? Então, às vezes, a linguagem é mais forte do que o que realmente o autor pensa quando a gente vai ler no detalhe. E isso acontece com Plotino. A gente vê em outros textos da própria vida de Porfírio, Plotino manifestando, na verdade, um cuidado com o corpo, né? Então é interessante, tem uma história lá na vida de Porfírio, de Plotino, escrita pelo Porfírio, que conta que um dos discípulos do Plotino, que é o senador Rogaciano, um senador romano, Plotino, a escola filosófica de Plotino era em Roma, ele sofria de gota e depois que ele abraçou esse estilo de vida platônico, que é de uma vida simples, eu vou falar sobre isso, né? Tem um estilo de vida ascético, em alguma medida. Ele acabou sendo curado dessa gota. Ou seja, seguir a filosofia de Plotino como um modo de vida, na verdade, ajudou na saúde desse senador. E próprio Porfírio conta também que uma época ele devia estar com algum tipo de depressão e estava tendo ideias de suicídio, e Plotino, sem o Porfírio falar, percebeu isso e deu recomendações para ele ir para um lugar que tinha um clima melhor, para poder se afastar dessas ideias. Ou seja, ele tinha uma preocupação com a vida e com a saúde dos discípulos. Então, Plotino não prega um desprezo pelo corpo que chega até um prejuízo de saúde, né? Os estudiosos, quando leem algo do tipo, estão forçando a barra e estão, de fato, sofrendo de um certo preconceito que era comum aí, nessa época que eles escreveram, né? A esse respeito é interessante a obra do Dodds, esse famoso classicista inglês, que ele tem 2 livros, né? O primeiro, Os Gregos e o Irracional, que ele fala sobre como a cultura grega é permeada de elementos irracionais, ou seja, ele está falando contra essa visão construída aí na época do iluminismo de um racionalismo grego muito intenso, né? Ele falou, os gregos também tinham elementos irracionais, mas ele, em alguma medida, compra essa ideia, porque ele fala, olha, apesar de tudo
de irracional que existe na cultura grega, no período clássico e no período helenístico, os gregos estavam caminhando em direção a um pensamento mais racional, e, de repente, eles voltaram para trás no período imperial e mergulharam de novo na superstição. E aí ele fala sobre esse período de superstição nesse outro livro dele, que chama Uma Era da Ansiedade. Então, essa é uma visão típica aí de classicistas do século XIX e começo do século XX, que é exagerada. De fato, esse período imperial é um período com várias seitas, muita influência de religiões orientais na Grécia e em Roma. Né? Mas existem autores de todos os tipos. É um juízo geral que tem uma certa razão de ser, mas que é meio exagerado. E aí isso acaba repercutindo em Plotino. Então, eu queria falar um pouco sobre como que em Plotino essa questão da saúde, da alma e do corpo aparecem. Né? Então, como eu falei, existe na filosofia antiga e na tradição platônica essa ideia de que a filosofia pode ser entendida como uma terapia da alma. Né? Isso aparece em Plutarco, como eu falei. Mas vamos ver como que isso aparece em Plotino, né? E vamos pensar como que essas afirmações que o próprio Porfírio falou sobre Plotino, né? Porfírio, esse discípulo de Plotino que publicou as obras completas dele, falava essas afirmações fortes, né? Que de Plotino parecia que tinha vergonha de estar em um corpo. Né? Então, como que a filosofia de Plotino pode ser entendida como uma terapia da alma e como que isso tem a ver com a saúde do corpo? A gente tem que entender primeiro um pouco da metafísica de Plotino. E a metafísica de Plotino é uma elaboração da metafísica de Platão. E muitas vezes a gente fala em um dualismo platônico e, portanto, em um dualismo plotiniano. Né? E esse rótulo, né, Platão é um dualista e Plotino é um dualista, tem a sua razão de ser. Isso não é arbitrário. Porque tanto Plotino quanto Platão muitas vezes, em muitos textos, fazem um contraste entre o sensível e o inteligível. Né? Platão não fala de mundo sensível e mundo inteligível. Essa expressão não aparece em Platão. Mas aparece na tradição platônica posterior. O próprio Plotino fala em cosmos aestetós e cosmos noetós, mundo sensível e mundo inteligível. Né? Então, existem essas formulações que podem sugerir um dualismo. Mas elas são formulações, como eu falei, que tem uma intenção retórica também. É só para as pessoas que estão lendo ou ouvindo Platão e Plotino, entenderem que essa realidade que a gente percebe com os sentidos não é tudo que existe. Né? O que é o inteligível para a tradição platônica? Né? O inteligível não é um outro mundo diferente desse. Ao mesmo tempo que existem em Plotino essas afirmações, né? Esses textos que falam de um mundo sensível e um mundo inteligível, existem textos que falam que a realidade é um todo. É um todo, ou seja, existe uma unidade do real. Né? E um todo composto por níveis. Ou seja, o que está em jogo aí é que existem níveis na realidade. A realidade ela não é plana. Hoje em dia, eu gosto de falar, eu acho que tem o seu sentido, que nós todos somos epicuristas. E o epicurismo é viver metafisicamente num mundo plano. O que é um mundo plano? A realidade, em última análise, se compõe de átomos e vazio. Né? Mas, para a tradição platônica, o mundo não é isso. Né? Ou seja, ela não se reduz a átomos e vazio. O mundo tem níveis. Então, a gente, primeiro, tem esse nível dos corpos. Existem corpos, né? que a gente recebe informações sobre eles pelos sentidos, e por isso que existe essa expressão mundo sensível. Né? Mas, além dos corpos, existem as almas também. Né? E para a tradição platônica, em Plotino, tem as almas dos seres humanos, né? Mas, por exemplo, tem a alma do mundo também. O universo é uma coisa só, é um todo, e o que a gente vê do universo com os nossos olhos, ou seja, o mundo sensível, é o corpo que tem essa alma, que é a alma do mundo. Isso Plotino está tirando do Timeu de Platão. Né? Então, tem várias almas nesse mundo, e tem almas desencarnadas também. As almas dos deuses,
etc. E para além disso, existe isso que em Platão vai chamar de topos noetos, lugar inteligível, mas em Plotino ele fala em mundo inteligível, que é a totalidade das formas inteligíveis, do mundo das ideias, né? Como a gente tradicionalmente fala, que Plotino chama de intelecto, porque essas ideias elas pensam a si mesmas também. Então elas são o inteligível e o intelecto que as pensa. Por isso que ele chama de intelecto. E para além disso tudo, existe o princípio supremo da realidade, né? Que Plotino chama de Deus, chama de bem, mas principalmente chama de porque é um princípio metafisicamente absolutamente simples. Então, em Plotino tem pelo menos 4 níveis de realidade. Não é só sensível e inteligível, né? Mas esses níveis eles não são separados uns dos outros, sabe? Não é assim, o mundo corpóreo aqui, o mundo das ideias ali. O meu professor, o Marcelo Marques, ele escreveu um artigo muito interessante falando de contra os dois mundos em Platão. Falando isso. Em Platão a gente tem uma realidade que é diferenciada. Tem diferenciações na realidade. Existe o aspecto sensível, existe o aspecto inteligível. Não são dois mundos separados, né? E eu, em homenagem a ele, inclusive, num evento que foi feito em homenagem a ele, eu escrevi um texto chamado, foi publicado na Revista Clássica, Contra os Dois Mundos em Plotino. Falando que isso que ele falou sobre Platão se aplica a Plotino também, né? O inteligível, as almas, o não são separadas do resto, do sensível. Então, por exemplo, quando a gente fala em corpo e alma hoje em dia, a gente tem muito em vista a concepção de corpo e alma cartesiana. Nós todos somos epicuristas e meio cartesianos também. Quando a gente fala em alma, a alma é uma realidade totalmente separada do corpo, que de algum modo misterioso se liga a esse corpo, né? Para a tradição platônica, não é isso. Não existe corpo sem alma, né? Inclusive, os seres inanimados, a gente pega uma pedra, né? Isso faz parte desse todo, que é o universo, que tem uma alma, que é a alma do mundo. O que é a alma para a tradição platônica? A alma é o princípio de ordem para os corpos. Se os corpos têm ordem, se eles seguem o que a gente chamaria hoje de leis da física, né, é porque existe uma alma que está ligada a esses corpos. Então isso é interessante, isso aqui é um problema filosófico atual. Tá? Por que as partículas atômicas e tudo, os corpos, seguem as leis da física? Por que se eu jogo uma pedra de um prédio e ela cai, ela está seguindo a lei da gravidade? Por que um elétron segue a lei, né, da força eletromagnética? Esse é um problema da filosofia contemporânea, que os filósofos contemporâneos buscam resolver, né? E o interessante é o seguinte, quando a gente fala em lei da física, essa palavra lei, ela existe porque no início da Revolução Científica, quando se falava em lei, se pensava que existia um legislador. Então, Deus dava leis para o universo, e os corpos seguiam essas leis, tal como um rei promulga leis no seu país, as pessoas seguem essas leis. Então, é por analogia mesmo. Quando a gente fala em leis, a gente está pensando em um mundo que é governado por uma divindade, né? E aí, quando chegou no Iluminismo, tiraram Deus da jogada, mas a ideia de lei continuou, só que é uma ideia que aí fica estranho. Por que uma partícula vai seguir uma lei? Né? Como eu falei, isso é um problema da filosofia contemporânea que ninguém resolve muito de um modo adequado. Em Plotino, né, Plotino falaria: os corpos seguem leis porque as almas, porque todo corpo está ligado a uma alma, nem que seja a alma do mundo, a alma do todo, né? E as almas que dão ordem para esse mundo. Então não existe corpo desligado de alma. Existe uma realidade que é um todo, né? E nesse todo existem esses aspectos sensíveis, mas existem aspectos que não são captados pelos sentidos, como, por exemplo, a realidade da alma, né? O que são as ideias? O que é esse mundo inteligível? O melhor jeito da gente entender isso também é a partir da matemática. Tanto é que Platão falava, né, que dizem, né, na academia tinha escrito lá, né, existe essa inscrição, não entra aqui quem não for geômetra. Por quê? Porque pelo estudo da geometria a gente consegue entender
o que é o inteligível. Não que aí em Platão, não tem isso, né? Os entes matemáticos não são exatamente as formas inteligíveis. Eles são um nível intermediário. Mas eles são inteligíveis, de algum modo. Então a gente consegue entender o que é o inteligível pelo exemplo da matemática. Então, olha só. A gente tem um triângulo. A gente consegue imaginar um triângulo, pode desenhar um triângulo. Né? Quando a gente demonstra um teorema, né, por exemplo, quando a gente prova que a soma dos ângulos internos de um triângulo necessariamente dá 180 graus sempre. Né? E vocês já viram quando a gente estuda, sei lá, geometria ou matemática no colégio, né? O professor faz a demonstração, a gente não entende nada, mas aí se a gente continua tentando entender, se foca, de repente, a palavra grega que os gregos usavam para isso é exaipnes, né? Subitamente a gente entende, a gente tem uma intelecção, uma noesis, né? Ou seja, a nossa inteligência, vou usar a metáfora de Platão, tá? E dos platônicos, os olhos da nossa mente captam esse aspecto inteligível que está nesse triângulo. Né? Quando a gente desenha um triângulo e a gente entende que a soma dos ângulos internos é 180 graus, a gente captou uma coisa que está naquele triângulo, mas que a gente não está vendo com os nossos olhos. A gente está entendendo com a nossa inteligência. Entendem? Ou seja, o inteligível, ele não é uma coisa que está no outro mundo. O inteligível é como se fosse uma quarta dimensão do real. Existem as 3 dimensões que a gente capta com os nossos olhos. Né? Se a gente quiser falar de física contemporânea, vamos falar de 4 dimensões, os 3 do espaço e uma do tempo. Então, o inteligível é como se fosse uma quinta dimensão. A dimensão da realidade que a gente capta com a inteligência. Então, não é uma coisa que está em outro lugar, é uma coisa que está aqui agora. Só que a gente, para captar, a gente não vai captar com os nossos olhos. A gente não vê a demonstração com os nossos olhos, a gente entende com a inteligência. Daí a metáfora dos olhos da mente. E a filosofia platônica, na verdade, vou usar uma expressão de Plotino, é um despertar desses olhos da mente. É aos poucos a gente ir entendendo os aspectos inteligíveis do mundo. Até a gente entender, e seria longo explicar isso aqui, que o inteligível é um aspecto da realidade superior ao sensível, porque o sensível depende do inteligível, mas o inteligível não depende do sensível. Né? Então, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo rápido. Se eu desenho um triângulo, nesse triângulo está pressuposto essa demonstração matemática dos 180 graus. Né? Mesmo que eu não desenhasse esse triângulo, essa demonstração continuaria existindo. Mesmo que não existisse nenhum objeto de forma triangular no mundo, né, essa demonstração ainda existiria como uma possibilidade. Mesmo, né, se um dia um triângulo viesse a existir, ele teria que seguir essa demonstração, essa regra, essa lei. Né? Ou seja, o inteligível ele não depende do sensível, mas o sensível depende do inteligível. E, portanto, o inteligível é superior. É isso que o platonismo vai falar. Né? E o ser humano nisso tudo? O ser humano ele tem uma alma que se abre para o inteligível, mas ele tem um corpo também. Né? Então, Plotino vai falar do ser humano. Ele fala de 2 homens até em alguns textos. O homem interior, que é a alma, e o homem exterior, que é esse corpo vivo. Não é um corpo inanimado, não, é o corpo vivo. Né? O corpo dotado dessas funções psíquicas. Né? E as 2 esferas do ser humano para Plotino são importantes, mas existe uma hierarquia aqui. Né? A alma é superior a esse corpo animado. Por quê? Porque a alma não morre. A alma é o que existe em nós de permanente. Né? E então, nem que seja só por isso, existe uma hierarquia aqui. Né? Então, isso que está em jogo aqui nas afirmações todas de Plotino sobre saúde do corpo e saúde da alma. Né? Então, o que Plotino fala sobre a relação da alma com o corpo? A teoria plotiniana, e aí ele vai usar sempre expressões tiradas dos diálogos de Platão. Né? Ele vai usar algumas expressões que aparecem no Fédon e no Crátilo, que, usando, inclusive, ideias do orfismo, né? Vão pensar que a alma está acorrentada no corpo, que o corpo é como que uma sepultura ou uma prisão da alma. Né? Isso aparece em alguns diálogos de Platão. Né? E por que uma sepultura ou uma prisão? Porque a alma, quando se foca só naquilo que diz respeito ao corpo, ela deixa
de viver uma série de potencialidades dela, que são potencialidades, inclusive, superiores às que ela tem através do corpo. Né? Ou seja, a alma, ela tem esse pensamento racional que se abre para o eterno, para o universal, né? E as coisas do corpo são as coisas passageiras. Então, quando a gente só está pensando no que diz respeito ao corpo, a gente só está pensando naquilo que, na realidade, passa muito rápido. Né? Então, por isso que a alma, o corpo pode ser uma prisão para a alma, segundo Platão. Mas Platão não está sendo um filósofo que despreza o corpo, como tantos estudiosos hoje em dia pensam. Isso aí são afirmações muito fortes que ele faz em alguns textos, tendo uma intenção retórica mesmo, para a gente se desprender desse corpo e se focar na alma. Mas em outros textos de Platão, que Plotino considera importantes também, por exemplo, no Timeu, né, Platão dá a entender que o mundo, né, é uma realidade boa e bela e que a alma foi dada ao mundo pela bondade do demiurgo. Ou seja, que o mundo é bom e que as almas têm como função cuidar dos corpos, do mundo como um todo, a alma do mundo, mas as almas dos seres humanos, por exemplo, né, tem como função cuidar desses corpos humanos. Né? É isso que ela tem que fazer, essa é a função dela. Ou seja, como que a gente concilia esses dois tipos de afirmações dos textos platônicos? Da seguinte forma, a função das almas é cuidar dos corpos. E o mundo que a gente percebe pelos sentidos é um mundo bom, porque ele reflete o inteligível. Né? Mas o problema, então, não é a alma se ligar ao corpo. O problema é a alma se apegar demais às realidades corpóreas, como se essas fossem as únicas realidades que existem. Né? A gente viver, nós que somos seres imortais, dotados de inteligência, vivemos como se a gente fosse animais racionais que daqui a pouco vamos morrer e pronto, acabou. É contra isso que o platonismo está falando. Então, o que o platonismo sugere, quando ele usa as afirmações tão fortes, ele está sugerindo, na verdade, um desprendimento do corpo, para que na nossa existência possa existir um espaço para a alma. É isso que está em questão aqui. Né? O filósofo deve se desprender do corpo e voltar-se ao inteligível. Ou seja, a gente deve não só ficar pensando no que a gente vai comer, beber, em política, etc., no que falaram da gente, em Big Brother e tal, mas pensar nas coisas eternas também. As coisas que a gente capta com a nossa inteligência. É isso que é se desprender do corpo. E é isso que a filosofia faz. Né? Filosofia é esse estudo que diz respeito, sobretudo, às coisas eternas, o inteligível. Então, o filósofo ele começa a pensar nessas coisas, a viver essas realidades que estão presentes aqui e agora, mas que a gente capta com a nossa inteligência e não com os nossos sentidos. Né? E ao fazer isso, a gente relativiza as demandas do corpo. Né? O sentido da nossa vida não é mais buscar riqueza, poder, segurança, né? Mas viver segundo aquilo que existe de superior em nós e que, inclusive, é imortal. Aquilo que existe de imortal em nós. Né? É isso que é o platonismo. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que entender as afirmações de Plotino. Né? Platão, no TT, Plotino cita essa passagem no começo da Enéida 1:2, que é assim, é preciso, né, como os males necessariamente rondam esse mundo aqui, é preciso fugir. Platão fala em fuga desse mundo. E aí a gente pode pensar num desprezo pelo mundo, em sair desse mundo e não se preocupar com as coisas desse mundo. Mas não é isso que Platão fala. Platão fala, essa fuga se faz pela virtude. Ou seja, essa fuga é uma imagem, na verdade, né? Essa afirmação platônica é uma afirmação retórica para falar que o ser humano deve viver uma vida segundo a virtude. E o que é essa virtude? É um outro modo de estar no mundo. Né? É um modo de estar no mundo no qual a gente não deixa de ser escravo dos prazeres, ou seja, a gente vive a virtude da temperança, a gente deixa de ser escravo do medo, ou seja, a gente vive a virtude da coragem, e por aí vai. É isso que
Plotino, que Platão está falando e que Plotino está falando também, lendo Platão, né? Então, Plotino fala que essa virtude ela tem níveis. Primeiro, a virtude ela busca moderar a alma, dar ordem, trazer ordem para a alma, né? Então, e aí ele interpreta isso do mesmo modo como Platão fala das virtudes na República, ou seja, temperança, que é a moderação do desejo pelos prazeres, coragem, que é a ordem correta nessa nossa parte da alma que é dotada de ira, né? Sabedoria, que é a virtude da parte racional da alma, e justiça, que é a harmonia entre todas as partes da alma, né? Mas Plotino fala, existe um nível superior de virtude que eles chamam de virtudes purificativas, que são essas virtudes pelas quais a gente se despreende. Ele fala se separa do corpo, mas não é se separa literalmente. Minha alma vai estar aqui, meu corpo vai estar ali. Isso é a morte, né? E Plotino ele escreveu, inclusive, um tratado contra o suicídio, né? Então, ele não está sugerindo que ninguém se mate. O que ele está falando é, a gente deve viver essa vida aqui, ligado a esse corpo, sem pensar que esse corpo é a última palavra, né? Ou seja, os desejos pelos prazeres não podem ser a última palavra, né? Eles são uma parte da nossa vida, mas não é a parte mais importante. O nosso medo da morte não é a última palavra, né? Porque a alma continua sobrevivendo. A gente não precisa ter medo da morte quando ela vier, né? Existem coisas que são mais importantes do que a vida do nosso corpo. Por exemplo, né? Um soldado, vamos pensar nesse contexto da antiguidade, que sempre tinha guerra, né? Lutando pelo Império Romano. Plotino era um súdito do Império Romano, né? Ele acha que lutar pelo seu império é mais importante do que a sua própria vida, porque ele está arriscando a vida na batalha, né? E Plotino fala que isso é correto porque a alma sobrevive, né? O corpo não, ele pode morrer, mas existe algo em nós que continua. E por aí vai, ou seja, as virtudes elas são purificativas quando elas nos fazem viver nesse mundo em um estado de desprendimento. E é o que a gente vê falar de Plotino. Plotino não era um filósofo alheio ao mundo. Ele era amigo de políticos importantes em Roma, que ouviam ele. Ele cuidava de órfãos. As pessoas chamavam ele para ser juiz em querelas judiciais, porque ele era muito justo, muito imparcial. E isso é interessante, ou seja, ser alguém capaz de julgar, né, falar o que é o certo e o errado de uma querela judicial é uma coisa muito importante nesse mundo, né? Ser um bom juiz. E Plotino só era um bom juiz porque ele era desprendido desse mundo sensível, né? Porque esses assuntos não eram tão importantes assim. Então ele podia agir com a imparcialidade. Entendeu? Ou seja, esse desprendimento não é que Platão e Plotino falam que é como que uma fuga. Na verdade, é um modo superior de ação no mundo. O sábio, aquele que se desprendeu do mundo, ele age no mundo de uma maneira superior. Justamente por estar desapegado, por não ser escravo das paixões. Então, Plotino, ele vai se apropriar de uma ideia que é cara ao estoicismo, ao epicurismo e ao platonismo, que é da terapia das paixões. Ou seja, a alma, ela às vezes é assolada por paixões desordenadas, né? E a filosofia, ela é uma forma de terapia da alma, porque é uma terapia das paixões. Vai regular a nossa vida emocional, a filosofia, né? E em Plotino, tal como para o estoicismo, e para o epicurismo, na verdade, a gente fala que o epicurismo é hedonismo, mas é um hedonismo ascético, né? Vai ajudar, né, a pessoa que busca essa terapia a ter uma existência neste mundo que é mais desprendida. A gente não vai ser escravo das paixões, mas senhor delas. E isso nos faz ter uma ação superior nesse mundo, né? Isso está no estoicismo, no epicurismo, no platonismo e em Plotino também, né? E para isso, então, como que essa terapia se faz? Pela filosofia, quando a gente começa a entender que a realidade corpórea não é toda a realidade, que a alma é superior ao corpo, que a alma é imortal e o corpo não, né? Então, o estudo filosófico já é uma parte da terapia das paixões. Mas também uma certa ascese está envolvida, né? Ou seja,
justamente isso. A razão não deve se apegar às paixões, né? Não consentir nas paixões irracionais, exageradas. Isso já é uma certa ascese, né? Eliminar a ira e o temor ao máximo. Então, o filósofo deve praticar isso. Não se irritar, não temer. Porque essas duas paixões, elas dominam facilmente o ser humano, né? E o ser humano não tem o que temer, porque a alma é imortal. Existe algo em nós, diz Plotino, que nada que aconteça nesse mundo pode prejudicar, né? As coisas desse mundo podem afetar o corpo. A alma, elas não afetam. Então, existe em nós um espaço absoluto de liberdade, né? No qual nada pode afetar. Então, isso faz parte dessa terapia das paixões também, né? E Plotino fala sobre viver uma vida moderada também, né? Não buscar muitos prazeres. E aí a gente fala, Plotino é uma seta. O epicurismo vai falar a mesma coisa. Plotino, na parte prática de uma vida moderada, ele não está tão distante do epicurismo e do estoicismo, sabe? Porque tanto o epicurismo, quanto o estoicismo, quanto o Plotino vão falar o seguinte: olha, existem prazeres que, quando a gente busca, eles aprisionam a gente se torna escravo desses prazeres. Então é interessante, né? Epicuro mesmo fala que, para a gente ter uma vida com o máximo de prazer, a gente tem que fugir desses prazeres que nos aprisionam, né? Plotino não vai falar desse jeito, mas ele vai falar que a gente deve viver uma vida moderada, vivendo só esses prazeres moderados que são necessários para a nossa saúde, para que a gente não se torne escravo deles, né? E a gente também não deve buscar dores, porque as dores também nos fazem estar apegados ao corpo, né? Quando a gente está doente, a gente está pensando muito no nosso corpo, a gente não consegue se concentrar no inteligível, né? Então, o ideal é de uma vida moderada, né? De uma vida simples, moderada, no qual a gente consegue obter essa tranquilidade para a gente poder levar a nossa inteligência ao inteligível, se concentrar nas realidades superiores, né? Então, não é uma ascese exagerada, né? É uma ascese na tradição da filosofia grega, inclusive no epicurismo, né? Que muitas vezes contrasta o epicurismo com o platonismo, né? Mas na prática não é uma ascese muito, é uma ascese um pouco mais rigorosa, mas não é muito mais. Então, essa é a vida que Plotino, esse é um modo de vida plotiniano, né? Um modo de vida no qual a gente simplifica, né, as nossas demandas corpóreas, ou seja, a gente vive uma vida simples e moderada, né? Sem buscar prazeres corpóreos que nos aprisionem, buscando fugir do medo também, né? Para poder, de fato, se concentrar naquilo que é superior, no estudo da filosofia e na contemplação filosófica, né? Esse é o modo de vida. E esse modo de vida, então, ele implica em um cuidado com o corpo, porque é para evitar as dores também. O corpo ele tem que estar funcionando bem para ele não, estando doente, demandar toda a nossa atenção, né? Então é isso que Plotino fala na ideia do 4 também. E essa vida simples, na verdade, ela faz bem para a saúde, né? Hoje em dia, todo mundo fala de vida simples. Hoje em dia se fala em jejum intermitente, né? Então, quando se falava que Plotino comia pouco, hoje em dia a gente entende que isso aí é uma coisa que faz até bem para a saúde, uma moderação na alimentação também, né? Então, é assim, e de fato, Porfírio mesmo falou, né? O senador Rogaciano, que adotou esse modo de vida simples, né? Ele melhorou da saúde, ele se curou da sua gota, né? Então, na verdade, é uma vida que, por não colocar o corpo como a realidade mais importante, né? E por buscar a moderação, é um modo de vida que tem como resultado possível a saúde do corpo, né? Mas então, como que a gente explica essas afirmações da vida de Plotino, né? Que Plotino tinha vergonha de estar em um corpo, né? Isso aí, na verdade, é um modo de Porfírio falar isso, que Plotino
pensava que a verdadeira vida era a vida da alma, né? Que o corpo, que existe uma hierarquia dentro do ser humano, né? A alma é superior ao corpo, mas a alma deve cuidar do corpo. Então essa vergonha é no sentido de que ele tinha essa esperança de que se tornaria uma alma livre das demandas do corpo no momento que fosse o momento certo para isso, ou seja, não é o ser humano que escolhe, né? Mas a providência divina que cuida disso. Mas que enquanto ele está ligado a um corpo, ele deve cuidar desse corpo, sem que esse cuidado se torne um exagero, né? E que a alma passe a achar que ela é o próprio corpo, né? Então é um cuidado, mas é um desprendimento também. O que traz como consequência a tranquilidade da alma. Então é o contrário do que esses médicos, psiquiatras falavam de um estado neurótico e tal, né? É um estado de desprendimento, de tranquilidade, como os antigos falavam, de apáteia, né? E, como eu falei, tem aquela passagem que fala que Plotino sofria de problemas intestinais e aí não quis se tratar, não quis se meter a lavagens. A lavagem é um procedimento invasivo, né, perigoso, que ele falava que não era conveniente a um velho. Então, é isso que ele tem em vista também. A gente não deve buscar prolongar a vida do corpo indefinidamente, como se o corpo fosse a única coisa que existe, né? Um procedimento invasível, custoso para um velho, para ele, né, não necessariamente era algo que devia ser seguido. É isso que ele está falando. Existe um momento que o ser humano morre mesmo, né? Isso faz parte da vida e isso não é a palavra final a respeito daquele indivíduo. A alma é imortal. E por isso, a saúde da alma é mais importante que a saúde do corpo. E aí, quando fala que ele se recusou a tomar esse remédio, a teriaga, né, é porque era um remédio feito um remédio caseiro preparado com plantas e misturado com a placenta de animais selvagens. E o platonismo de Plotino é um platonismo vegetariano, né? Por quê? Porque esse platonismo plotiniano ele acredita na transmigração das almas. Então tem almas de seres humanos que às vezes viram a alma de um animal numa próxima vida. E imagina, ninguém quer tomar um remédio da placenta do animal que é o amigo dele, na verdade, por exemplo. Tem essa história de Pitágoras, né? Essa lenda sobre Pitágoras, estavam batendo num cachorro, se eu não me engano, e Pitágoras fala, para de bater nesse cachorro, que esse cachorro aí é o meu amigo, a alma do meu amigo que está nesse corpo de cachorro, né? Então, existe esse vegetarianismo e essa busca por respeito aos animais, pensando que alguns deles são dotados de almas que já foram almas de seres humanos, né? Então, pelo vegetarianismo que ele se recusou a tomar um remédio. E para Plotino, então, a saúde do corpo é importante, porque a alma deve cuidar do corpo, isso para resumir, né? Mas a saúde da alma é mais importante. Por quê? A alma é aquilo que em nós permanece. E o que é a saúde da alma? É a virtude. O que é a doença da alma? O vício. Plotino não fala exatamente em saúde e doença da alma. Isso outros filósofos platônicos vão usar essa expressão. Por exemplo, o próprio Plutarco, que eu citei. Plotino fala mais de beleza da alma ou feiura da alma. Por exemplo, na Enédon 6. Né? E o que é a beleza da alma? É que a alma seja aquilo que ela é. Uma realidade inteligível, imaterial, eterna, impassível. Né? E o que é a feiura da alma? A alma viver a vida do corpo como se fosse tudo o que há. Ou seja, a alma fica preocupada que esse corpo tenha muito dinheiro, muita fama, tenha muitos prazeres, em vez de ela se preocupar com aquilo que ela faz, que é superior e que é permanente, né? Que é a vida do espírito, que é a vida ligada ao bem, ao belo e ao verdadeiro, como dirão os filósofos posteriores, mas isso cabe bem em Plotino.